Entendeu? Ah, eu sou advogado. Pô, você não sabe nem viver, cara. Não sabe nem se safar ainda. Então meu plano assim com o Pedro Henrique seria ele fazer alguma coisa no segundo grau que dê pra ele começa a trabalhar ali, dá um serviço pra ele, ou vai lá pra fora, morar lá 1 ano, 2, vai se virar. O curso técnico é bom nisso aí, porque ele vai te dar uma profissão, né? Ele vai te dar uma profissão. Não vai te ajudar a entrar na faculdade. E depois Mas volta, faz 2 anos profissão. de cursinho e... Ah, tá bom, eu quero engenharia, eu quero o que for, quero ser professor de biologia. Aí vai decidir o que vai ser. Mas já com conhecimento, assim... Eu acho o nosso segundo grau, esse segundo grau focado em passar no vestibular, eu acho isso um erro. Por quê? Não dá formação, né? Ele, não dá capacidade do cara se virar, né? Bota uma coleira no cara e faz o cara formatado pra sair numa fábrica de gente pra entrar no vestibular. Parece uma fabriquinha de vestibulando ali. Né? Nem ensina a matéria pro cara, ensina a passar no vestibular. Porque uma coisa é saber matéria, outra coisa é saber passar na prova. Aí fez isso. Aí o cara entra na faculdade. Retorne assim que for possível. Depois, aí ele aprende a ser empregado de alguém. Pra formar. Aí na faculdade já é uma fábrica de empregadinho. Depois, vire à direita. Então o cara não aprende a dar uma palestra, não aprende a falar inglês, não aprende a fazer uma declaração de imposto de renda, mexer com dinheiro, não sabe investir. Pergunta pra ele que é uma debênture, ele não sabe. Essa mentalidade aí de botar todo mundo pra faculdade, essa mentalidade que veio aí com a PT, com esse pessoal aí que quer botar os nomes. Ah, agora pobre entra na faculdade. Porra, é melhor pobre. Isso me fudeu demais, porque isso me fudeu demais. Eu entrei na faculdade numa época que não era qualquer um que entrava. Era difícil entrar e era mais difícil ainda se formar. Isso trouxe uma competição. Isso trouxe uma competição brutal. Isso trouxe uma... Só que é um exemplo. Vou te dar um exemplo que eu vivi hoje. Eu pedi pro... É só um exemplo, tá? Não tô... Não é pra... Tô querendo queimar ninguém, não. Mas eu quero exemplificar a mentalidade. Mentalidade patrão, mentalidade empregado. Eu abri um chamado pro Luiz Felipe conectar o... Sabe aquele lugar que a gente bota o fone de ouvido? Frontal ali da máquina? O da minha placa-mãe não tava... Da minha não tava funcionando. Aí abri um chamado lá, o Luiz Felipe falou, deve ser o conectorzinho que não tá conectado na placa-mãe, né? O gabinete na placa-mãe. Abri o chamado, ele foi lá e fez pra mim. Ele fez e nem testou se tava funcionando. Me deu pronto sem nem ligar a máquina e botar um fone lá e ver se estava saindo som. Na época que eu fiz faculdade, uma pessoa com essa mentalidade não entrava na faculdade. Depois, vire à esquerda. Né? Na época que eu fiz faculdade, um cara com essa mentalidade, ele ia ter um emprego de nível médio. Não ia ter um emprego de nível superior. Hoje em dia, todo mundo tá no nível superior. Todo mundo. Porrada de faculdade caça-níquel aí, dá diploma, mas aí, cara, isso aí é uma coisa que eu também já falei com meus filhos. Cara, não adianta você se formar aí, botar um diploma embaixo do braço. Hoje em dia, a competição tá muito assim. Todo mundo tem faculdade, então o cara que vai te contratar um dia, ou o concurso vai fazer, vai querer provar que você sabe você é diferenciado. Eu lembro quando eu era adolescente, a minha irmã fazia pedagogia. Olha bem, pedagogia, hein? Que é a faculdade mais xerel que tem. A minha irmã chegava em casa chorando. Ai, meu Deus, que amanhã eu tenho prova, que não sei o que e tal, e que o professor é um carrasco, e blá, blá, blá. Como é que eu vou fazer? Se eu tomar pau, eu não tenho dinheiro pra pagar de novo. Tipo assim... Hoje em dia eu não vejo um estudante na faculdade de pedagogia não deve precisar nem pensar em nada que ele escrever ali já é considerado. Mas se cair pra esquerda, né? Cair pra esquerda. Depois, vire à esquerda. Eu lembro que eu estava em São Pedro Aldeia. Vire à esquerda.
eu era encarregado de inteligência lá, e oficial de inteligência, e o sargento que trabalhava comigo, o João, pô, ele era um cara bom pra caralho, ele era mestre mesmo, ele tinha mestrado e tudo mais, ele não era sargento, não, era na marinha como sargento, ficou como sargento. Retorne assim que for Você possível. não vai fazer prova oficial não? Eu falei, pô, eu tô quase saindo da marinha, vou fazer prova oficial agora, pô. E aí ele dava aula, inclusive na Veiga de Almeida lá. Aí ele me convenceu a fazer um mestrado em pedagogia, mestrado não, uma pós-graduação em pedagogia, que aí eu poderia dar aula na Veiga de Almeida, não sei o que, na faculdade lá da região do Lago. Aí lá fui eu fazer a porra Cara, não aguentei aquela porra 3 meses. É foda. Cara, não aguentei com 3 meses. É uma coisa muito etérea, é muito. Oi. Tô chegando, por quê? Eu sei, já buscou o Pedro? Retorne assim que for Tá bom, tô possível. chegando. Tá, valeu. Coisa gostosa, eu. Traz coisa gostosa da rua. Mas não dá pra aguentar mesmo, não. Eu aguentei 3 meses a porra do Também curso. aguentaria. Muito sacal. Retorne assim que for possível. Retorne assim que for possível. Eu vou te falar, eu acho que nenhum dos meus professores deviam ter curso de pedagogia, porque a grande maioria a aula era uma merda. Era aquele cara que chegava de noite, saía do trabalho e vinha de noite dar aula. Ele saía do trabalho e vinha à noite dar aula pra... Eu sei por quê, o que acontece. Se bem que na época que o senhor estudou, né, hoje é diferente. O professor da faculdade federal, ele é remunerado, ele é incentivado à pesquisa. A aula é uma coisa que eles não gostam de fazer e fazem porque são obrigados. E só aqueles ali os menos qualificados ali, os que passaram no concurso mais recentemente, é que dão aula. Os mais experientes nem entram na sala de aula, fica só na pesquisa que o cara que entra como professor de faculdade federal, o que ele gosta de fazer é pesquisar. Não gosta de dar aula, não. Quem gosta de dar aula, vai dar aula onde remunera melhor. Sabe por que melhor remunera? Pô, mas faculdade federal remunera bem, cara. Que isso? Faculdade federal? Remunera bem pro cara ruim. O cara bom, ele vai dar aula no PB. O cara que gosta de dar aula, se ele gosta, ele fica bom. E aí, sendo bom, ele dá aula no PB, ele ganha 20 mil por mês. Duvido que um cursinho pague isso. Paga. Paga, esses cursinhos pica assim, paga. Paga, chefe. Eu sei que as aulas lá, um ou outro professor safava lá. Eu lembro coitado, ele até morreu num acidente na ponte, o Elde, a gente apelidava ele Elde Manganina. Cada 2 palavras que falava, 3 era manganina. Manganina é uma substância que faz resistência, né? Então ele dava aula de materiais, né? Então tudo pra ele era manganina, tudo tinha que ter manganina, a gente Elde de manganina. Mas ele era gente boa pra caralho, já era um velhinho, já estava aposentado, então o mote dele era só dar aula, né? Então ele ia lá, dava uma aula boa, acho que ele preparava a aula, tinha tempo pra preparar a aula, né? Agora, o cara que chegava com pastinho e o caralho vindo do trabalho pra dar aula, cara, ele dava uma aula tão boa. Esse Luiz Fernando cheio de problema na cabeça. Esse Luiz Fernando era a cadeira dele, além de ser importante, difícil, a aula era uma bosta. Eu falei, caralho, cara, caguei sangue, porque foi o último período meu da faculdade, estava nos 2 estágios e eu tinha puxado uma porrada de matéria, ficou atrasado, então fazia... É claro que tinha as matérias principais. Cara de subestações lá, né? Tinha as matérias principais que eu focava mais e tinha aquela porrada de matériazinha satélite que, tudo bem, é tranquilo, mas tu tem que dar um tempinho nela, né? Não pode cagar também pra ela, né? Eu sei que eram 9 cadeiras que eu fiz no último período. Eu não sei nem como eu consegui aquela porra, cara. 9 matérias e mais os 2 estágios. É que o estágio aqui de Niterói já me coxava a vera já, né? Eu deixava eu sair cedo e tal. Aí
A aula do Luiz Fernando era muito ruim, cara, muito ruim. E era uma das principais cadeiras que a gente tinha. O cara era um escroto pra corrigir nota, pra dar prova, Porque tá trabalhando com mais vontade. Né? O cara era um escroto pra corrigir prova, pra fazer, organizar a prova e ele se gabava. Não, tô chegando aqui não sei o que, ele falava o nome da empresa que ele trabalhava lá. Uma empresa até pica aí, uma consultoria pica dessas do que tinha aí na época aí. Consultoria de renome, então ele gostava de falar que trabalhava lá. Não sei se era Noronha. Tinha orgulho, né? Noronha Engenharia, uma empresa grande dessa, não me lembro exatamente qual era. Tinha umas 3 ou 4 no Montreal, onde hoje é o condomínio da 02, era uma empresa de engenharia ali em cima, era uma Montreal Engenharia. Após 200 metros, vire à direita, Rua Oswaldo Cruz. Bons tempos. Valeu, camarada, até mais. Muito obrigado, até segunda. Bom descanso, bom final de semana. Vai pegar o Pedro Henrique, vai chover pra caralho, hein? Já tá em casa já pegou. Valeu. Vire à direita, Rua Oswaldo Cruz. Da estrada, vire à direita, Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres. Vire à direita, Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.
direita, Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.
200 metros, vire à direita, Rua Doutor Paulo Alves. Vire à direita. Após 100 metros, vire à direita, Rua Casimiro de Abreu. Vire à direita. Após 200 metros, vire à direita, Rua Justina Bulhões. No fim da estrada, vire à direita, depois, chegou ao seu destino. Vire à direita, depois, chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino, Rua Justina Bulhões.